Olá, sou Oswaldo Canato Júnior, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo, e agradeço sua visita a essa apresentação. O problema central abordado no trabalho aqui apresentado pode ser assim colocado: como mapear o acesso dos estudantes aos arquivos, links, fóruns, questionários, tarefas e outros itens presentes no espaço virtual Moodle de uma disciplina? É bem verdade que ambientes virtuais estruturados como o Moodle fornecem registros detalhados dos logs dos usuários, mas de uma forma que, além de não ser muito amigável, é individualizada, sem permitir uma análise de similaridades entre esses logs. Uma alternativa possível é, então, o uso de técnicas de mineração de dados na construção de visualizações em rede do conjunto dos dados registrados pelo Moodle, como neste exemplo, em que o pesquisador construiu uma visão em rede das interações entre os participantes, chamados por ele de agents, de uma atividade wiki em ambientes Moodle. Para melhor contextualizar esses estudos de mineração de dados e visualizações em rede das interações entre seus agentes, vale a pena realizar uma breve apresentação de alguns termos comumente utilizados na teoria de redes. Grosso modo, uma rede é um conjunto de objetos, vértices, nós ou agentes, conectados por arestas ou links, de alguma maneira. A partir dessa generalização, uma série de definições específicas pode ser utilizada para analisar e distinguir os mais diversos tipos de redes. A mais básica delas talvez seja o grau de um nó, definido pelo número de links a ele conectado. No Facebook, por exemplo, o grau de cada pessoa corresponde ao número de amigos que ela possui. Algumas pessoas se destacam, tendo o número de amigos em escala muito superior ao da maioria dos usuários. São os hubs da rede. Por vezes, o que mais chama a atenção não é o número de amigos que uma pessoa tenha, mas a alta conectividade entre seus amigos, caracterizando uma região de alta aglomeração. Se todos os meus amigos forem amigos uns dos outros, disse que o meu coeficiente de aglomeração, ou cluster, vale 1. Em situação oposta, quando meus amigos não se conhecem em absoluto, meu cluster vale 0. Claro que não é à toa que definições como essas têm sido elaboradas. Fato é que importantes semelhanças topológicas têm sido reveladas em redes de natureza tão diferentes como a das redes sociais, interações entre proteínas, conexões neuronais, internet, coautorias de trabalhos científicos, associações entre empresas, interações entre os personagens de um enredo e textos vistos como redes semânticas. Dada essa contextualização, podemos retornar ao nosso trabalho envolvendo o Moodle, que é um software de código aberto e construído com uma estrutura modular que permite a elaboração e instalação de plugins por diversos Moodlers ao redor do mundo. Behavior Analytics é um desses plugins, que tem como objetivo fornecer uma visualização do padrão de comportamento de aprendizagem dos alunos e agrupá-los em diferentes aglomerados com base em seus padrões. Para tanto, primeiramente o plugin constrói um mapeamento dos itens presentes na disciplina, agrupando-os pelos respectivos tópicos em que estão localizados e associando uma determinada cor a cada tipo de item. Em seguida, é construída uma rede para cada estudante, definida a partir dos links estabelecidos pelos acessos dos estudantes aos itens presentes na disciplina. Assim, se um aluno, após acessar uma determinada atividade, acessou uma outra, o plugin estabelece um link entre essas duas atividades, e a cada vez que aquele mesmo aluno refizer essa mesma sequência, esse link ficará mais espesso. Estabelecida a rede de cada estudante, também é possível identificar similaridades entre essas redes, com o plugin possibilitando o trabalho com um indicador muito presente no estudo das redes complexas, que é o da aglomeração, ou cluster. Assim, indicada a intenção de se distinguir os alunos em, por exemplo, 2 clusters, o plugin rodará um algoritmo que definirá 2 pontos identificados com os respectivos centroides e exibirá os alunos pertencentes a cada cluster. No caso, essa imagem particular retrata com boa acurácia o que de fato aconteceu em uma disciplina contendo 5 licenciandos, com os 3 de participação mais ativa identificados pelo plugin como um cluster, o vermelho, e com os menos ativos ficando agrupados em outro cluster, o azul. Embora o resultado da aplicação aqui exposta do Behavior Analytics tenha sido satisfatório e ainda existam outras funcionalidades do plugin a serem estudadas, o maior mérito do plugin e de seus desenvolvedores talvez não seja as funcionalidades por ele disponibilizadas, mas a iniciativa em desenvolver uma primeira ferramenta de boa praticidade em seu funcionamento que permite a aplicação em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem Moodle de análises típicas da teoria de redes. Até mais!